Você já percebeu como uma notícia ruim pesa mais na balança da nossa mente do que 10 coisas boas que tenham acontecido na nossa vida? Pois é, nós temos essa tendência. E se você já percebeu isso, continue nesse canal. Nós estamos aqui para vivermos melhor, procurarmos viver melhor a partir do conhecimento daquele que é a fonte de todas as coisas. Se você for caminhar numa estrada, vamos pegar duas pessoas que estão caminhando para um certo lugar, caminhando numa estrada, numa trilha longa, duas pessoas. E uma pessoa fica olhando os buracos que tem no caminho, os perigos, que tem inseto, que pode ter uma fera, que pode ter isso e aquilo. Uma pessoa está vendo as coisas negativas daquele caminho, que podem acontecer, que estão ali e que nem aconteceram, mas ela já está naquela expectativa de que pode acontecer algo ruim. Agora, a outra pessoa, a segunda pessoa, está junto com ela, caminhando no mesmo caminho, indo para o mesmo objetivo, mas ela está pensando no lugar em que vão chegar. Ela está olhando o horizonte, ela está admirando as maravilhas que tem ao redor dela, as plantas, as florestas, as montanhas, se tem cachoeira, o vento, o aroma da natureza, das flores, das árvores, o trinado dos pássaros. Então, uma está voltada para os buracos, os problemas, os acidentes que podem acontecer. A outra está voltada para o ambiente em geral e admirando e contemplando e com a esperança de chegar onde eles têm que chegar. Cientificamente, a gente sabe que os nossos ancestrais precisaram de ter medo, precisaram da ansiedade para poder fugir dos problemas, para poder vencer, para poder caçar, para poder melhorar suas condições. Então o medo os ajudou na sobrevivência. O medo não é de tudo ruim, a ansiedade não é uma coisa antinatural, não é isso. O problema é quando a gente fica guardando esses sentimentos. O nosso cérebro tem a tendência de gravar as coisas mais emocionantes, mais emotivas. Então ele guarda os acontecimentos, principalmente aqueles acontecimentos que têm uma forte carga emocional acompanhando. Perdas que você passou, por exemplo, aquilo lá fica introjetado, guardado no seu coração, porque você sofreu uma perda e houve um sentimento muito forte dessa perda. Medo, por exemplo. Se você teve um trauma, um medo, um susto muito forte, aquilo fica guardado no seu coração, porque o seu cérebro arquivou aquilo lá, gerou um impacto nos seus neurônios. Então, ele guarda os sentimentos. Se você teve alegria, momentos felizes, também isso fica guardado. Às vezes eu me lembro de momentos na minha trajetória de vida, na minha carreira, na minha família, que havia estávamos passando por momentos aflitivos, mas ao mesmo tempo havia ali relacionamento, havia companheirismo, havia amigos por perto, irmãos na fé que nos valorizavam e a quem nós devotávamos nosso amor a eles também. Então tem aquela mistura de coisa boa e de coisas aflitivas na nossa vida. Então vale a pena a gente sempre prestar atenção nas coisas boas, nas coisas construtivas, nas coisas que valeram a pena, né? Sempre valeu a pena alguma coisa, certo? Quando você abre o Salmo 9, Salmo capítulo 9, depois você lê com calma, você lê, dá uma pausa no vídeo, volta a assistir o vídeo até o fim, porque se você der like no vídeo, se você colocar um comentário no nosso vídeo, se você assistir o vídeo, deixá-lo rodando até o fim, você ajuda essa mensagem a aumentar a sua
capacidade de alcançar mais pessoas nos algoritmos da internet. Então, coopere em disseminar a corrente do bem, participando, interagindo com esta mensagem. Mas voltando ao Salmo 9, ali, o salmista rei Davi, ele estava passando por situações complicadas, como sempre, todo governante passa, né? Não é de hoje isso. Todo líder, toda pessoa que tem uma alta responsabilidade, ela é desafiada. E não só líderes, qualquer pessoa. Davi estava passando sempre por várias situações, mas ele decide adorar, ele decide dar graças. Você lendo o Salmo 9, você vê esses dois aspectos. Você vê ele experimentando, ele passando a experiência de adoração, de gratidão, de louvor. Ele está adorando a Deus, contemplando a grandeza e as maravilhas que Deus faz, mas ao mesmo tempo ele reflete nas suas palavras, nessa literatura, que as coisas não estavam tão bem ao redor. Haviam ameaças, haviam perigos, havia falsidade, havia más interpretações das intenções dele, ele tinha que lidar com adversários, com perigos. Eu não estou dizendo aqui para você que você deve desconfiar das pessoas ao seu redor, que as pessoas são seus inimigos, não é isso. Hoje, o cristão, hoje com o Novo Testamento, nós aprendemos a perdoar os inimigos, a ter compaixão. E se você não está num cargo de liderar uma nação, você não precisa comandar certas operações contra a criminalidade, como um líder como Davi tinha que comandar. Então, dadas as circunstâncias diferentes de cada pessoa, os nossos inimigos que a gente pode entender aqui, como eu já disse em outras mensagens, se você pegar outros vídeos anteriores até este, nossos inimigos são a nossa própria carne, nossa carnalidade, nossa natureza humana. Nossos inimigos são o sistema de ilusões que nos acerca. Nós estamos neste mundo, o mundo não criação, o mundo sistema, o mundo conjunto de sistemas é um obstáculo para a vida daquele que é adorador, daquele que quer crescer espiritualmente. E o outro inimigo é o ser interdimensional maligno, que comanda vários seres, várias inteligências invisíveis que transitam sob o espaço cosmos, estão agindo no planeta Terra. Esses seres invisíveis, que indevidamente são invocados por algumas seitas, por algumas religiões ocultistas, esses seres são inimigos da pessoa que adora a Deus, da pessoa que tem comunhão com Deus, da pessoa que quer crescer espiritualmente. Eles são inimigos de comunidades que buscam a presença de Deus, e eles são inimigos da humanidade, esses seres interdimensionais. Então eles transitam aí no planeta Terra, eles se avizinham, eles se achegam a certos governos do mundo, para fazer esses governos serem bem assim dominantes, dominadores, e levarem as pessoas, levarem os seres humanos a uma autodestruição. Esses seres interdimensionais, eles geralmente se posicionam contra a liberdade individual, eles se posicionam contra a fé em Deus, eles favorecem regimes ateístas, eles favorecem também práticas ocultistas, rituais ocultistas. Então você tem que tomar cuidado com esses tipos de inimigos. Agora, o ser humano, muitas vezes, é orientado falsamente por esses bloqueios, por esses obstáculos. Por isso que o adorador, ele deve se voltar para a presença do Eterno. É através da adoração que você consegue ter uma visão clara das coisas, uma visão dimensional mais cognoscível, mais compreensiva dos ambientes, da natureza. Então, você precisa se voltar para a contemplação, para a adoração, para ações de graças. Isso se faz diariamente, porque através da comunhão com Deus,
o seu coração vai sendo equilibrado, o seu interior vai sendo recauchutado, a sua mente vai sendo reorganizada. A adoração nos ajuda a reorganizar o nosso mundo interior, o nosso consciente e até o nosso inconsciente. Você contemplar a Deus ajuda você a pôr o seu foco, a sua perspectiva no lugar. Aquela perspectiva de falta de esperança, aquela perspectiva depressiva, aquela perspectiva de ansiedade, de preocupação, de desespero, ela vai sendo iluminada, ela vai desaparecendo e dando lugar àquela perspectiva de esperança, de alívio, de segurança, porque em Deus é que a humanidade encontra o verdadeiro equilíbrio. Países que se tornaram fortes, teve um momento da história em que os líderes desses países, pessoas que afetaram esses países, foram pessoas que se voltaram para a Bíblia. Pessoas que começaram a ler a Bíblia, ensinar a Bíblia nas igrejas, nas comunidades. E hoje você vê esses países fortes. Eles se tornaram secularizados depois, eles se afastaram desses princípios. Mas se você perceber bem, o fio da meada que foi deixado por aquela conduta bíblica que os antepassados deles tiveram, que gerou neles essa prosperidade, ordem, educação de primeira linha no mundo, e que até os países ateístas hoje estão copiando, né? Até as culturas totalitaristas tentam copiar a educação, o crescimento moral e comercial até que houve em civilizações, em sociedades que creram na Bíblia, sociedades que se levantaram contra a religiosidade ritualista, a religiosidade governista que havia na Europa e procuraram uma espiritualidade bíblica. Esse movimento geralmente é conhecido como Reforma Protestante. A Reforma Protestante fez sociedades inteiras ou em peso se voltarem para uma vida de contemplação, de trabalho, de esforço e disciplina e de uma conduta de consciência individual, certo? Você estudar teologia, sociologia, junto com teologia, mas se você prestar atenção na sociologia, você vai perceber que sociedades protestantes prosperaram a priori por causa da conduta de adoração nas casas. Eles se reuniam nas suas famílias para adorar, eles trabalhavam para valer e procuravam a honestidade, não porque tinha um papa, não porque tinha um padre que ia cobrar deles, não. Eles procuravam a honestidade, a integridade, porque na consciência deles, eles, lendo a Bíblia, entendiam que eram vigiados por Deus. Então eles se autovigiavam. Os protestantes antigos, eles tinham uma conduta de autovigilância, de autodisciplina, de busca de pureza doutrinária, e que afetou a busca de uma pureza governamental, regimental. Então é importante isso, a gente entender um pouco da história, para a gente ver o quanto a palavra de Deus afeta a conduta individual, conduta familiar, conduta social, certo? Em todos os sentidos, conduta educacional. Isso é bom para você deixar de lado as falácias que tem por aí de pessoas que não querem crer em Deus, que ficam menosprezando a Bíblia, porque se não fosse a Bíblia, a humanidade estava da pá virada, né? Se a humanidade já tem problemas, ia estar pior ainda, já teria se explodido umas 70 vezes 7 vezes. É a palavra de Deus que segura, é Deus com a sua palavra que segura um pouquinho mais os seres humanos, que os seres humanos estão distorcidos. Deus é bom, é amor, mas os seres humanos não o adoram. Os seres humanos são idólatras, os seres humanos são ególatras, os seres humanos são desviados. Mas aquela parte da humanidade que está se voltando, está se convertendo, que está adorando a Deus, que está se prostrando na presença de Deus, está fazendo igual Davi fazia, né? Existem problemas? Existem, mas adore a Deus. Existem adversidades? Existem, mas busque a presença de Deus. Concentre sua mente na presença de Deus. E é isso que vai fazer você se fortalecer.
Davi nota ali, você quando lê o Salmo 9, você vê Davi dizer assim: Deus estabeleceu o trono dele. Deus erigiu um trono, trono este que ele erigiu para julgar os povos. Então, novamente nós vemos aí aquela área de adoração, né? Quando Davi percebe que Deus é soberano, ele é quem está no verdadeiro trono. Note que Davi era um rei, Davi era um governante, hiper vitorioso, um dos melhores estrategistas da história ali do Mediterrâneo. No entanto, Davi confessa e declara humildemente que Deus é que é o rei, Deus é que é o soberano, Deus que tem o trono da justiça, que põe os pingos nos is, Deus que corrige as nações. Nesse salmo ele fala que as nações vão ser corrigidas, que aqueles que estão sofrendo opressão vão ter uma virada de mesa, uma melhora razoável para suas vidas, certo? A gente vê em país aqui perto do Brasil que o ditador, um governo opressor caiu esses dias atrás. Era um governo que estava oprimindo o povo, era um governo que falsificou as urnas eletrônicas, era um governo que inclusive é admirado por gente aqui dentro do nosso país, por governantes dentro do nosso país. Mas eu não quero falar muito sobre isso, porque a questão aqui é para você ver quem está no trono, não é o ser humano, é Deus. E todo governante que se humilhar na presença de Deus vai ter mais chance de vencer e de se fortalecer. A história vai caminhar para engrandecer a Jesus. Há uma apostasia, há desvios e grandes heresias acontecendo no mundo? Mas o caminho vai ser todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto isso não acontece de forma geral, o Evangelho vai sendo pregado. Esse conteúdo primordial para a humanidade vai sendo disseminado. E é por isso que eu estou aqui conversando com você, fazendo essa reflexão com você. Deus está no trono dele. E as pessoas que se exaltam, pessoas que são petulantes, elas vão encontrar sérios problemas. Quem é muito apegado a seu ego acaba sofrendo mais, porque fica tentando se defender o tempo todo, tentando assim, começa a ver inimigos em toda parte, começa a ficar desconfiada, estão falando mal de mim, estão aprontando para mim. Olha, se você ficar prestando atenção nas ameaças das pessoas, igual Davi vivia no meio de ameaças, vivia no meio de inimigos, mas se você ficar prestando atenção nas tensões que são provocadas pelo que as pessoas falam, pelo que o sistema fala, pelo que seu patrão falou, pelo que seu subordinado aprontou, os seus filhos estão causando, o seu esposo não está pisando na bola, sua esposa, seja lá quem for, seu líder não está agindo bem. Se você ficar voltado para isso daí só te desequilibra, isso causa ansiedade. As más notícias não se servem para alguma coisa, serve para você se precaver, você estudar mais, você trabalhar corretamente, mas não deveriam ser a tônica dos seus pensamentos. O ser humano sozinho, ele já cria pensamentos disfuncionais. Sozinho a nossa cabeça, sozinha ela já cria um monte de pensamentos disfuncionais. A gente tem que sempre avaliar nossos pensamentos, porque eles são milhões por dia e muitos deles precisam ser checados. Não acredite muito em você mesmo. Também não desacredite muito de você. Mas o principal é que você confie em Deus. Adorar a Deus nos ajuda a ver quem está realmente no centro do universo, quem é o soberano sobre a história. Não é o ser humano, não é você, não é o nosso ego que tem que estar no trono da nossa vida. Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Quando você tem Jesus no centro da sua vida, você vai perceber aquilo que ele disse: tende paz em mim, deixo-vos a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração
e nem se atemorize. Então, ele falou que você tem paz através da paz dele. Não é a paz que você encontra fumando aí uma erva. Não é a paz que você encontra bebendo 100 latas de cerveja. Não é a paz que você encontra simplesmente fazendo relaxamentos e ouvindo músicas relaxantes. É uma paz da amizade com Jesus. É a paz do relacionamento com Deus. Então, quando você tem o trono de Deus, quando você visualiza o trono de Deus sobre a sua vida, o seu coração se organiza. Você para de dar atenção a muitas coisas e o seu foco se volta para aquilo que é melhor. Você acaba escolhendo a boa parte. A boa parte é estar aos pés de Cristo. Certo? Então, arrume um bloquinho aí, arrume uma forma de anotar e comece a anotar as coisas que você tem que organizar no seu coração e fale com Deus sobre essas coisas, comece a falar com Ele sobre essas coisas. E uma outra lição que a gente aprende no Salmo 9 é essa confiança em Deus. Davi percebe que ele pode confiar em Deus apesar de todas as circunstâncias. Ele vive uma realidade complexa, mas ao mesmo tempo ele sabe que